Olá, eu sou o William, fundador da WK Produções. Estou aqui hoje em mais um dia, mais um episódio do nosso podcast com meu amigo, parceiro e sócio Fábio Teixeira, sócio fundador da FF Casa e Construção. Vai ser um prazer estar com vocês, pessoal. Vamos lá que hoje tem muito papo bacana. Legal, pessoal. E antes da gente começar falando do nosso convidado, eu vou soltar para vocês acompanharem o recadinho dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rod Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. E você que quer ser um dos nossos patrocinadores, ou até mesmo estar sentado aqui com a gente batendo esse papo, nos sigam nas redes sociais, ativa lá o sininho, curte os nossos vídeos e na descrição desse episódio vão ter todos os nossos contatos. Então entre em contato com a gente e faça parte desse projeto conosco. E vamos começar, Fabio, a falar um pouquinho do nosso convidado, por favor. Vamos lá, William. Olha, pessoal, nosso convidado hoje é um cara muito bacana, é um cara sensacional. Tem uma história muito legal. Eu tô falando aqui do Williams, fundador da Chess ID. Williams, prazer enorme tê-lo aqui, cara. Prazer, amigo. Prazer é tudo meu. Antes de mais nada, gratidão pelo convite, obrigado pelo convite. E é uma honra fazer parte desse podcast. O prazer é todo nosso, Williams. Bom, vamos lá, né, cara? Aqui é papo e negócio, mas a gente gosta de bater esse papo, entender a história do nosso convidado, saber o que ele tem para trazer para a gente. Eu acho que nessa mesa aqui a gente vai escutar muita história boa e eu sei que você também tem essa história. Então eu queria começar, cara, do início. Como que surgiu essa questão de trabalhar com o tráfego pago? Como que você entrou para essa área? E quando que você percebeu que o tráfego pago seria aí o teu ganha-pão, o teu trabalho? Bom, como que eu iniciei no tráfego pago? Iniciei há 4 anos atrás. Mas antes disso tem uma história, que eu era CLT, trabalhei num posto de gasolina. E quando eu entrei no posto, eu tinha feito um propósito, que era trabalhar 5 anos no posto, só que eu sairia dali para abrir a minha empresa. Então, durante 5 anos naquela empresa, eu trabalhava, me dediquei ao máximo na empresa, mas sempre visando abrir a minha empresa. Não sabia com o que eu iria trabalhar. Eu via muita coisa na internet, acompanhava. Até que um dia eu conheci uma pessoa que trabalhava com tráfego pago. Antes disso, eu cheguei a estudar alguma coisa sobre marketing digital. Era um pessoal que vendia curso e ensinava você a vender curso. Foi o primeiro contato que eu tive com tráfego pago. Acabei tendo uma frustração porque eu investi dinheiro na plataforma e não tive resultado. Porém, a ferramenta, o Meta Business, que antigamente era o Facebook ADS, era bacana de se mexer, só que, eles ensinavam a gente a vender o próprio curso lá, mas a gente investia no marketing deles. E ali tive a frustração, até que conheci uma pessoa que trabalhava com tráfego pago para negócios locais. Ele forneceu o serviço de anúncio para empresas. Eu falei, caraca, que legal. Eu comecei a estudar, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade do Sobral. Comprei o curso para ter um entendimento, entender como funciona o tráfego pago e como que eu poderia ajudar. Ali foi o primeiro contato que eu tive com o tráfego pago, eu estudei. Só que eu era aquele tipo de pessoa que estudava, mas tinha muito medo de colocar em prática, sabe? Se sabotava. Então eu falei, cara, eu tenho um conhecimento, agora eu preciso colocar em prática. Eu ainda trabalhava no posto de gasolina, até que teve um dia, conversando com um cliente lá no posto, ele falou, cara, por que você não faz para minha empresa? Você tá aprendendo, eu tenho curiosidade de entender como funciona. Se der resultado, a gente fecha o negócio.
Ali foi uma baita oportunidade, só que ainda vem aquele friozinho na barriga. Cara, e se eu não der resultado? E um pouco de insistência dele, ele falou, não, vamos lá, vamos testar. Quanto que você precisa para investir na plataforma? Aí na época eu falei, não, R$ 1.000 eu acho que a gente consegue. Não cobrei nada de nada no serviço, porque, pô, e se eu fizer cagada? Porque vem sempre aquele medo, né? Ali peguei, estruturei a ferramenta, coloquei para rodar. Na primeira semana que iniciei isso, que eu peguei uns conteúdos, eu mesmo editei uns criativos. Na primeira semana, tipo, o WhatsApp dele bombou. Começou a ter resultado, ele pegou e me chamou, Williams, o que você fez? O que você fez que... Cara, eu consegui fechar um procedimento aqui, algo que há muito tempo não acontecia. Aí ele me chamou, a gente fechou um contrato, foi a minha primeira mensalidade. Ali foi o meu primeiro serviço de tráfego pago. Ali eu já tive uma confiança. Pô, o tráfego pago funciona. Então, se a gente investir na estruturação do Meta, isso na época eu comecei com o Meta Business, mais pra frente eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Google. Mas com o Meta, a empresa ela já começou a ter um resultado. E um negócio assim que eu nunca vou esquecer é quando a felicidade do dono da empresa. Porque quando eu entrei lá, ele estava desmotivado. Ele estava até pensando em desistir, em fechar a empresa, porque o mercado mudou. Ele não tinha muito entendimento. Ele acreditou, acho que acreditou mais em mim do que no próprio projeto, porque ele estava buscando uma desculpa para fechar a empresa, mas antes falar, pô, eu tentei de tudo. E quando deu certo, a felicidade dele de não mandar os funcionários embora, de fechar um contrato, aquilo ali me fez abrilhantar os olhos. Eu falei, puxa, tráfego pago funciona. Ali eu comecei a investir um pouco mais nos estudos, eu falei, pô, agora eu preciso prospectar novos clientes. E comecei a focar na prospecção, ofereci o serviço para alguns clientes no próprio posto, acabei fechando. Em pouco tempo eu já estava ganhando o que eu ganhava no posto. Falei, caraca, eu tenho poucos clientes, já ganho aqui. E já tinha dado os 5 anos. Quando eu entrei no posto, eu tinha feito um propósito que eu iria ficar 5 anos trabalhando. Depois disso, eu iria pedir as contas e trabalhar para mim mesmo. Aí deu os 5 anos, já estava ganhando o que eu ganhava no posto, um pouquinho mais. Aí veio aquele medo. Falei, cara, será que eu devo pedir as contas, trabalhar? E se não der certo? Pô, vou trocar o certo pelo duvidoso. Aí vem a questão da minha família, que a minha família ela não empreende. Então ela é uma cultura que se você trabalha, ganha um salário mínimo, você já tá feito na vida. Não tá matando, não tá roubando, então tá feito. Aí vem aquela insegurança. Se eu pedir as contas e não der certo, como que eu vou fazer? E ali eu peguei, entreguei nas mãos de Deus e falei, tá na hora. Não foi com 5 anos, com 6 anos pedi as contas, já tava faturando, ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava no posto. Falei, tá na hora. Se não der, eu tenho que fazer isso dar certo. E assim, o meu propósito, essa questão do empreendedorismo, quando a gente começa, bacana é o propósito da empresa. Foi quando eu identifiquei o propósito da minha empresa, que era o quê? Não é somente o tráfego pago, não é simplesmente anunciar qualquer coisa. A gente está falando de transformação. É um sonho de uma pessoa, de um empresário, que ele abriu aquela empresa, a empresa dele tem um propósito, que seja a venda de um produto, um serviço, ele gera uma transformação. Com isso, gera empregos. Então, é uma gama de fatores que quando você para observar, e é algo que, assim, quando eu vejo de perto que o meu trabalho ele proporciona um aumento no faturamento, com isso a contratação de novos funcionários, o empresário realizando os sonhos deles e automaticamente eu realizando os meus, falei, cara, esse é o propósito da TIZD. Esse é o meu propósito, é ajudar empresários a conectar o seu produto ao seu público-alvo. Então, no começo ali, teve o friozinho na barriga, mas hoje eu me sinto realizado com tudo. Legal. William, você falou um pouquinho do seu primeiro cliente aí, né? E pelo que eu entendi, você teve esse primeiro cliente ainda sendo CLT. Sim. Que foi essa particularidade do desafio, de você ter esse seu patrão investindo e acreditando no potencial.
e ele tendo aquele gatilho, né, de um último fôlego, enfim. Mas eu lembro aqui quando eu montei esse estúdio com a minha esposa também, e a gente saiu de um nicho completamente diferente, que foi o seu cenário, né? Isso que é legal das nossas histórias aqui, né, Fábio? A gente traz pessoas que quando a gente começa a ouvir essas histórias, a gente lembra da nossa. E é muito parecido, isso é muito legal. Isso que traz a conexão. E quando a gente montou aqui, também, eu ainda continuo sendo CLT, montamos o espaço com investimento altíssimo e a minha receita não pagaria o investimento daqui. E a gente começou a prospectar cliente, montamos isso aqui. Você ainda teve essa experiência teve o incentivo de um primeiro cliente, aí sim você foi investir. Aqui a gente foi um pouquinho diferente, a gente investiu para depois buscar cliente. Então, no momento da montagem aqui do estúdio, eu estava prospectando. Aquele meu amigo lá que eu via na rede social, que fazia conteúdo para internet, entrei em contato, olha, estou montando um estúdio de podcast, você topa, e algumas coisas foram coincidindo em propósitos, Deus foi abençoando. Mas eu lembro quando eu consegui o meu primeiro cliente aqui, cara, foi sensacional, porque a gente estava engatinhando, a gente estava aprendendo, nos capacitando, mas quando entrou o primeiro cliente aqui, eu falei, olha, a qualidade é o mínimo que eu tenho que entregar. Agora vamos ver o que a gente vai buscar de diferencial. Trouxe bastante bagagem da minha experiência como CLT nisso, mas quando entrou o primeiro cliente aqui foi fantástico, cara, foi emocionante. Seu primeiro cliente, cara, quando você saiu mesmo, que você agora eu só sobrevivo disso, ou é isso ou buscar outra coisa. Como é que foi esse primeiro cliente? Como que você captou? Como que ele chegou? Qual foi a sua sensação? Cara, o bacana de quando a gente entrega um serviço com a qualidade que você acabou de falar, até hipocrisia falar, eu trabalho com tráfego pago, mas nenhum dos meus clientes vieram através do tráfego pago. As minhas redes sociais, assim, não tenho orgulho de falar, mas ela tá abandonada. Quero investir um pouco mais nela, mas todos os meus clientes vieram através de indicação. Então, bacana que quando você vê a questão da energia, você vê o cliente feliz, ele começa a falar para outros empresários, quem que é o Williams? Cara, me passa o contato. E assim começou Antes eu não tinha a Tia Isadia, eu era um gestor de tráfego, que era meu nome, era o Williams. Falei, pô, tá na hora de profissionalizar, né? Uma empresa, porque estão me passando meu contato, mas para não fugir muito do tema, a maioria das prospecções hoje são indicações, então o cliente vai indicando para outro, e basicamente, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido atender às expectativas deles. Claro, não é um trabalho fácil, porque cada empresa, cada processo são diferentes, metodologias diferentes. Mas quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu de fato me entrego até a gente solucionar. O objetivo da empresa é vender. Tudo que tiver no meu alcance, pode ter certeza que vai ser feito. Então, bacana isso. E é gratificante quando você pega um empresário, uma pessoa que confia no seu trabalho, indica para outro, e assim vai. Então, foi assim que a Tia Isadia ela começou a crescer, através de indicações. Legal. Oh, legal. Ó, sabe o que é mais legal, Williams? Nessas nossas conversas aqui com empreendedores, toda conversa nossa vem esse tema, que é o tema da indicação. Cara, a partir do momento que você é indicado, que alguém fala assim, poxa, o Williams fez um trabalho excelente para mim, cara, eu te indico. Poxa, o William e a WK fizeram um trabalho excelente, eu te indico. O Fábio da FF Casa e Construção me atendeu super bem, eu indico. Cara, eu acho que isso é o mais gratificante. Sim. Né? Você ser lembrado por algo de excelência que você fez, né? Então, eu acho que isso aí é onde entra a parte do propósito, né? Nosso propósito é muito maior do que apenas o financeiro, mas assim, você ser lembrado, deixar um legado, né? Então, você falando sobre isso, eu achei muito interessante também a questão ali de como você iniciou. Porque acho que tem muita gente, Williams, que pode estar assistindo a gente aqui agora e tá assim, vou ou não vou, vou ou não vou. Cara, quando você escuta um empreendedor falar, eu fui com o que eu tinha, e eu fui com medo, e vai dar certo, você consegue.
Eu acho que você tem que trazer essa energia boa para você. E você é um exemplo claro e tá aqui, na nossa frente aqui, conversando com a gente, passando essa informação, essa experiência e, com certeza, motivando outras pessoas. Dentro dessa sua experiência, cara, o que o empreendedorismo trouxe para você e agregou para você como pessoa? Hoje, o Willamis, que era CLT há 4 anos atrás, e o Willamis, que é um empreendedor, um empresário, o que isso trouxe para você, cara? Cara, isso transformou a minha realidade. Antes eu tinha uma mentalidade de CLT. Eu costumo falar o que mudou, assim, virou uma chavinha na minha cabeça para o empreendedorismo, foi inclusive num posto. O posto que eu trabalhava era um posto com uma localização boa e frequentava pessoas ricas. Eles, assim, você começa a analisar o comportamento de empresários, de empreendedores, é diferente. Você vê que eles têm uma visão diferente. Eles geralmente não focam tanto no problema. Às vezes, ficar se vitimizando. Eles vão atrás da solução. Então, quando eu comecei a reparar isso nos empresários, todo mundo reclamando que tem que pagar isso e aquilo, o empresário ele tá preocupado. Beleza, tenho essa dívida, como que eu vou fazer para pagar? Então, a minha realidade como CLT, eu tinha uma visão. Quando eu me arrisquei, eu fui com medo também. Eu tinha um friozinho na barriga quando eu fui pro empreendedorismo. Falei, cara, depende de mim agora. É eu e Deus e a gente vai para cima e vai fazer dar certo. Não tem outra opção. Só que quando a gente começa a avisar o empreendedorismo, entender como de fato o empreendedorismo funciona, você vê que é mais sobre buscar soluções do que focar no problema. Beleza, o problema está ali. Como que eu posso solucionar? Eu tenho uma meta financeira, legal. Como que eu posso atingir? O que eu posso fazer para chegar nesse valor? Qual movimento eu tenho que fazer na minha empresa para chegar nesse objetivo? Então, quando eu passei para o empreendedorismo, eu aprendi a ter uma visão mais estratégica. E conviver com empresários. Toda vez que eu vou numa empresa, eu sempre faço questão de conhecer a empresa, conhecer a estrutura das empresas. Eu sempre observo o comportamento do dono da empresa, que é um solucionador de problemas. É um cara, enquanto tá todo mundo reclamando, pô, e agora? Não, o cara já tá com uma alternativa, outra faz isso e aquilo. Então você vê que é uma pessoa uma solucionadora de problemas. E fora a liberdade geográfica, o financeiro também, que graças a Deus, eu acho que a mente, ela, não tô falando que é mais fácil, que a gente sabe que a gente tem vez que trabalha mais de 12 horas, tem dia que acorda cedo, vai dormir mais de 10 horas da noite, mas só o fato de você estar trabalhando para você estar realizando seu sonho, através do seu propósito, eu acho que já é gratificante. Verdade. Fábio, você comentou uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro para quem está assistindo, né? Lógico, a gente incentiva com que a gente se capacite, estude, vai montar um negócio, faça um plano de negócio, mas o que você falou, né, Fábio? Muito importante é não deixar o medo travar. Muitas vezes a gente vê isso, que o medo trava, né? E a gente escuta bastante, eu costumo dizer aquilo, né? O lugar onde você tem mais... O lugar onde estão alocados, onde estão guardados, onde estão as maiores ideias, as maiores empresas, os maiores planos de negócio, os maiores sucessos hoje é o cemitério, né? Porque muita gente teve medo de se arriscar e dar aquele passo para conseguir conquistar, né? A gente vive num país que é muito difícil você empreender, né? A gente tem aquela particularidade e a gente ouve muito, né? Hoje nada se cria mais, né? Tudo se copia. Então é difícil você criar um negócio que já não esteja superfaturado, ou sobrecarregado, ou enfim, saturado. Hoje é difícil buscar essa alternativa. Então, quando você for criar o seu negócio, está pensando, não tem ainda, tem esse desejo de empreender, entenda o negócio que você está fazendo, busque conhecimento, elabore o plano, onde eu vou abrir, onde vai ficar, quanto que eu pretendo faturar, qual é o investimento, isso é muito importante. Sim. Isso a gente também tem uma estatística muito ruim no país, que muitas empresas fecham até o 2º ano. Sim. Então, quando nós montamos aqui, nós sentamos, ficamos quase um mês elaborando, olha, quem vão ser nossos clientes? E se não atingirmos esse público, qual que é o nosso plano B? Porque o investimento é X, em quanto tempo a gente vai pagar esse investimento? Então, onde vai ser? É um tipo de negócio que eu preciso estar acessível aos meus clientes. Então, a gente foi elaborando esse plano todo.
Então isso é muito importante, né? Com certeza. Mas que de nada a gente deixa o medo travar. E a gente fala muito aqui no nosso estúdio, né, Fabio? Todo dia 1º do mês eu acordo dia 1º desempregado. E aquele mês é mais um mês de luta aí pra gente conquistar. E o frio na barriga, ele é natural. O dia que a gente perder esse frio na barriga, cara, alguma coisa errada tem. Então a gente deixa de capacitar, deixa de evoluir, deixa de crescer. Então isso é bacana, mas ainda assim, todo dia 1º, chega lá no dia 10, dá aquele, puxa, aquela vontade, pô, será que vale a pena? Pô, será que vale a pena continuar? Mas vamos tentar. E dentro dessa linha, William, você já pensou em desistir? Cara, várias vezes já pensei sim em desistir. Porque assim, esse medo que a gente fala, na verdade ele não vai embora, porque assim, a todo momento a gente tá com um friozinho na barriga, porque, cara, a gente tá lidando com transformações, a gente tá trabalhando com empresas que por trás, cada cliente tem um propósito deles também. Então, às vezes vem aquele pensamento que a gente começa. Eu, particularmente, às vezes eu me saboto, falo, cara, e se eu não conseguir dar conta do meu cliente? Porque cada empresa tá investindo um dinheiro na plataforma, então tá acreditando no trabalho. Aí você fala, cara, e se eu não der conta? Aí começa o e se, e o e se. Que não, cara, não tem e se. É a gente buscar a solução. E sempre na transparência. Cara, a gente tá passando por um problema aqui. Geralmente esse friozinho vem quando vem um problema. Aí vem, cara, como que eu vou falar isso pro meu cliente? Cara, e agora? Não, tem que ser realista. Então, ter um problema, uma coisa que eu aprendi é confrontar o problema de cara. Então, se tem um problema, eu já comunico, ó, tá acontecendo isso e isso. A gente pode solucionar dessa forma, mas antes eu tinha medo. Então, toda vez que tinha um problema, eu falei, cara, ele vai me mandar embora. Ele não. Sempre. Sabe, o lado negativo do cérebro sempre falar, cara, você não consegue, você não vai dar conta. É melhor você voltar pro CLT, lá você vai trabalhar pros outros, vai falar o que você tem que fazer. Você vai falar, cara, eu trabalho pra mim. Se eu não conseguir segurar esse BO, se pegar, resolver esse problema, quem vai resolver? Não tem essa. Então esse friozinho a gente encara todos os dias. Mas eu mudei a minha mentalidade, porque teve uma época que eu quase desisti de fato. Falei, cara, não é pra mim, tá dando muito problema. Às vezes a gente quer fazer mais do que o próprio empresário. Eu me sabotava no início que às vezes eu me entregava mais no projeto do que o próprio dono da empresa. Aí ele contratava o gestor de tráfego, me contratava no caso. Williams, eu quero clientes. Falei, beleza, mas eu preciso que você faça isso e isso. Chegava na hora de fazer, ele não fazia. O que eu ia lá? Ia lá e fazia, porque eu precisava gerar resultado. Porque na minha cabeça, não faz sentido uma empresa pagar um gestor de tráfego, investir na plataforma e ele não ter resultado. Só que eu, até colocar na minha cabeça que ele tem que fazer a parte dele, eu precisava me impor também. Só que eu tinha medo. Falei, cara, ele vai me mandar embora. Aí falar, pô, não posso ficar refém dessa empresa. Falei, é o seguinte, foi quando eu tomei a coragem, mas antes disso eu falei, cara, eu vou desistir porque eu tenho que ficar lidando com esses problemas. Antes quem lidava com os problemas era o dono, e se ele for CLT, ele que vai resolver os problemas, ele vai me pagar um salário. Aí eu teve um momento, eu falei, Deus, eu não consigo. Aí eu falei, não, encara. Só que toda vez que você pega um problema que você encara de frente, é um aprendizado novo. Então eu paro pra ver o Williams de lá atrás, o tanto que ele cresceu, eu olho hoje e falo, Williams, claro que a gente tem muita coisa ainda pra aprender, muita coisa pra passar, mas olhar o Williams de lá atrás e o Williams de hoje, eu diria, pô, que orgulho, cara, que transformação. Porque assim, sendo sincero, eu era um cara muito medroso. Eu não nasci pra ser empreendedor, não fui criado pra ser um empreendedor na realidade, mas eu aprendi a ser um empreendedor. Eu aprendi a ter uma visão estratégica e buscar solução para os problemas. Tem problema? Vai lá e resolve. Ah, mas pode parecer o pior problema do mundo. Tudo tem uma solução. E se não tiver solução, arquiva, cara. Vai fazer o quê? Então, quando eu virei essa chavinha, pô, eu quero entregar o meu melhor para os meus clientes, mas eles têm que entender que eles têm a parte deles também. É um trabalho em conjunto. É eu e ele para fazer o negócio dar certo. Então eu quero que ele faça a parte dele e eu tenho que cobrar também, eu tenho que me impor. É o seguinte, se você não fizer a sua parte, a gente não vai ter resultado e é melhor a gente encerrar. É melhor que assim, às vezes eu ficava até sem dormir, preocupado um dos maiores dilemas que a WK resolve hoje, que é a criação de conteúdos.
A maioria das empresas, elas pecam justamente na criação de conteúdos. Os caras faz um anúncio qualquer. Como assim, pô? Fazer um anúncio qualquer e jogar? Não funciona um anúncio qualquer. Cara, é sua empresa, é a imagem da sua empresa. Tem que ser um anúncio bem elaborado a ponto que seu público-alvo entenda o que você está ofertando. Então não pode ser qualquer coisa. Claro que a gente tem que variar os formatos de criativo, testar, mas não pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo que seu público-alvo entenda. Uma comunicação simples, às vezes funciona. Depende muito do nicho. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Me entrega o que eu peço para entregar o resultado que eu estou me propondo para sua empresa. Perfeito. Então, Cara, nessa tua fala, eu consigo enxergar uma coisa que eu levo muito comigo, William, e eu acho que todo empreendedor tem que ter: disciplina. Por que a disciplina? A partir do momento que eu te contratei como um profissional de tráfego pago e você senta comigo e fala, Fábio, para que a FF Casa e Construção exploda, eu preciso que você faça X, Y e Z. E aí vai eu, como gestor da FF Casa e Construção, e não faço. E eu não posso te cobrar, e nem você pode fazer. Então a disciplina é isso, né? Eu, além de ser sócio e parceiro do William, eu sou cliente do William, né? A WK produz os vídeos da FF Casa e Construção. Desde o dia que a gente sentou nessa mesa aqui para assinar um contrato, foi colocado que nós precisaríamos gravar os vídeos e termos vídeos uma vez por dia. Nós temos um vídeo. E eu e a minha esposa sentamos, toda vez que a gente tem que gravar, a gente tem aquilo ali, um ritual sagrado de gravar os vídeos e ter o material, porque senão eu não posso cobrar o William e a Caterine, porque eu não estou aparecendo, se eu não estou fazendo. Então é a mesma coisa no teu caso. Se você vai lá e é contratado por um empresário, o empreendedor, o empresário, ele tem que fazer aquilo que você faz e não adianta. Às vezes nós temos medo de demitir os nossos clientes, só que tem hora que é preciso. Sabe por quê? No momento que não surgiu o resultado, aquela mesma pessoa que não teve aquela disciplina e que não seguiu as orientações que você deu, ainda vai falar mal de você, vai falar, poxa, mas não deu certo. Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Então eu achei muito bacana essa questão, né? Porque o medo a gente tem, cara. Mas a partir do momento que você consegue enxergar que você tem valor, você se preparou, você é qualificado para aquilo que você faz, não é uma má avaliação de alguém que não seguiu o que você fez que vai atrapalhar o que você é, né? Então, eu acho que essa questão tem que ficar muito claro. Nós temos que fazer algumas amarras quando nós fechamos. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com material de construção. Aí eu vou lá, o cliente fecha comigo, Fábio, você me entrega determinado material? Entrego. Tal dia eu entrego, eu tenho minhas datas de entrega. Olha, eu entrego nesse período. Tem gente na casa para receber? Não, Fábio, pode ir, vai. Eu vou lá, carrego o material, eu chego na casa da pessoa, a pessoa não está. De quem que foi o problema? Estava tudo acordado. Então, o material volta para a minha loja e se for para levar novamente, eu tenho que cobrar e novamente o frete, gera porque um custo. Gera um custo, né? Então, assim, tudo que é combinado não sai caro, né? Isso aí a gente escuta desde de criança, e realmente é assim. Então, acho que tudo tem que ter o seu acerto, independente de como é feito essa troca. Então, tem que ser feito, né? Mas vindo para a tua área, para o tráfego pago, cara, a gente vê muito vídeo em rede social, fala muito. Já vi algumas coisas de algumas pessoas falando: tráfego pago não dá mais certo, tráfego pago já é coisa do passado. Cara, eu tô aqui com o cara que manja, tô aqui com o cara que sabe do que faz. Realmente, o tráfego pago hoje, em 2025, ele ainda funciona ou você já acha que é algo saturado? Cara, o tráfego pago, ele funciona e funciona muito. Porém, o mercado ficou mais exigente. Então, a gente vê que a metodologia de compra mudou. Antigamente, as pessoas iam nas lojas, de loja em loja, para comprar os produtos. Hoje, elas saem de casa direto para a loja. Por quê? Ela pesquisou no Google, ela viu algum anúncio na internet e fala: eu tenho que ir lá, tenho que comprar lá. Então, eu acho que o tráfego pago, o momento certo da empresa investir é agora. E se você deixar isso para depois, a empresa vai ficar para trás. Que é tudo questão do quê? Do posicionamento, você estudar o seu público-alvo, ofertar o produto da maneira correta, você entender como está funcionando as redes, as movimentações. Se você não investir lá, você vai ficar para trás e você vai ver seu concorrente vendendo muito mais. Falar, cara, o que eu tô fazendo que
que não tô vendendo e meu concorrente tá lá. Às vezes eu vejo muitos clientes falando que cara, eu vejo meu cliente ali, meu concorrente, ele tá fazendo conteúdos nada a ver e tá vendendo. E, cara, ele tá fazendo alguma coisa. Você tá fazendo o quê? Aí você vai olhar o perfil lá, tá abandonado, ele fala, não tem ninguém para mexer no perfil. Então, acho que as empresas, elas têm que se adaptar ao novo normal, né, que é o digital, e tem que produzir conteúdos. Até quem tá buscando aí conteúdos de qualidade, WK Produções. Top. Então, bacana que a WK, ela tem uma metodologia que ela entende como funciona o público-alvo do cliente e trabalha em cima disso. Então, legal, o público-alvo é esse, seu produto é esse, e baseado nisso começa a criar conteúdos de relevância. E isso automaticamente os clientes vão ver, pô, legal. Então, isso aqui, quem tiver precisando de conteúdo de qualidade, WK Produções. Mais uma coisa aqui, só fugindo do ponto. Cara, eu acompanho seus vídeos na internet, muito bom, você e sua esposa, sou um fã. Mas, voltando aqui ao tráfego pago, acho que o momento certo de você investir é agora. Então, a empresa que não investir, ela vai ficar para trás. Uhum. E você falou importante, né, William Mesa, o conteúdo de qualidade também, né? E hoje, e fazendo até um jabá aqui para WK, hoje um dos nossos principais, e dentro muito da pergunta que o Fábio falou, né? Ele perguntou, o mercado está muito saturado, e foi o que eu comentei, ele está muito saturado para tudo. Então, se eu não vier com... Eu tenho para mim hoje que o tipo de serviço que eu entrego, o material que eu entrego para você é o mínimo. A qualidade que eu tenho que entregar é o mínimo. Mas de que forma eu estou entregando isso? E o mercado está muito saturado. E hoje um dos diferenciais da WK dentro dessa linha é a gente entender o nosso cliente. Não simplesmente chegar lá, ligar uma câmera e gravar. Eu te ajudo a roteirizar. Deixa eu entender o seu negócio. Então, geralmente, quando a gente entra nos nossos clientes, me deixa uma semana conhecer a sua estrutura, para aí sim. E a gente já recusou cliente aqui. Não, eu quero que grave assim, assim. Não, deixa eu entender. Porque a minha entrega ali vai estar muito em função do que a gente estudou para fazer. E no escuro, para mim, a gravação no escuro, para mim, não funciona. Então, deixa eu entender como é o seu negócio. Esse é o nosso diferencial hoje. Isso eu acho bacana. Deixa eu entender primeiro, onde você quer chegar. E segundo, a gente se depara muito, o Fábio foi um exemplo disso, né? Mas eu não sei gravar. Mas eu não sei falar na frente da câmera. Quando chegar lá... Não, então deixa eu entender aonde você quer chegar. Deixa eu tentar entender, junto com a equipe, o que a gente pode trazer de melhor, o que você tem de melhor, que não te deixe constrangido, e vamos trabalhar em cima disso e vamos produzir. E graças a Deus a gente tem conteúdos aí produzidos dos nossos clientes. A FF é um testemunho disso, com mais de 2 milhões de visualizações no orgânico. Por quê? Porque a gente chegou a conhecer, chegou a entender. E dentro disso, Williams, quando você vai para os seus clientes, a gente viu aqui que o seu nicho realmente é a parte de tráfego pago, e com esse viés de recomendar o tipo de conteúdo, orientar, entender onde o cliente quer chegar. Para a questão do criativo, você acha que tem algum segredo, tem algum padrão? Quando você se depara com esses seus clientes, e acredito que a maioria que você chega lá não tem nenhum criativo, tá querendo começar agora, o que você recomenda? O que você fala sobre o criativo? O que você orienta os seus clientes sobre o criativo? Sobre o material que você vai trabalhar? Em relação ao criativo, eu sempre falo que tem que ser uma comunicação clara, a ponto que seu público-alvo entenda o que você está ofertando e como faz para comprar. Geralmente a gente fala pegar uma dor, a solução e CTA, direcionar para algum lugar, seja clicar no link do botão do WhatsApp, seja para o site, para o perfil, mas tem que ter uma comunicação clara. A gente sempre começa testando algumas imagens, carrossel, vídeo, para analisar, porque não tem uma fórmula mágica, falar para você que o criativo X vai gerar X conversão para sua empresa, não. A gente precisa testar, baseado no público-alvo, a gente vai buscar testar alguns formatos de criativo e analisar qual que vai dar certo. Baseado nisso, esse criativo aqui deu bom, vamos seguir essa linha aqui. Não tem uma fórmula mágica, mas eu diria uma comunicação clara e assertiva, objetiva. Uma comunicação objetiva, a ponto da pessoa entender o que você está vendendo, ou qual produto você tá oferecendo, e como faz para comprar o seu produto ou serviço.
Uhum. Não, legal. E assim, você falou agora da questão da fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, Não né? existe. E eu acho que também não existe qualidade se não houver profissionalismo. E a gente Exatamente. sabe que tem muita gente que quer fazer tráfego pago por conta própria. Não, isso aqui eu sei fazer, eu vou lá. O que você acha de quem... Não, eu vou fazer por conta própria e vai dar certo. Que você enxerga como principal erro? Fábio, eu conheço, ó, inclusive até um cliente meu, que ele manja muito do tráfego pago, ele estudou bastante. É aquele negócio, quando a gente se propõe a aprender, entender como funciona, dá certo. Porém, ele é um empresário, ele gera uma grande empresa, e ele não tem tempo de estar cuidando do tráfego pago. Então, aqui entra na questão, o que é mais vantajoso? Eu vou fazer tudo na minha empresa ou vou delegar? Financeiramente, para o empresário compensa mais você delegar, cobrar resultados do gestor de tráfego do que você mesmo. Você vai economizar, você vai ver na ponta do lápis com a proporção que o tráfego pago pode entregar, com um trabalho bem elaborado, falar, cara, se o empresário for fazer de tudo, cuidar de funcionário, for cuidar de pagamento, de toda a estrutura da empresa e for fazer o tráfego pago, ele vai estar perdendo dinheiro, vai estar jogando dinheiro na mesa. Então, assim, o empresário que se dedica, eu falo que ele aprende, mas aí ele vai perder dinheiro. É muito mais fácil ele delegar essa função ao gestor de tráfego pago, cobrar resultado, ter um alinhamento claro ali. O que você precisa? Pra gente, ó, meu objetivo é X. Em X tempo, o que você precisa? Aí traçar um planejamento, uma rota e gerir a empresa. Sim. Agora, se for fazer de tudo, ele vai ficar louco. Aí não vai dar conta. Já a vida do empresário já não é, né? É muito corrido. Aquilo que falou, é uma rotina muito árdua, puxada. Se ele for fazer de tudo, aí é aquilo, né? Quem quer fazer de tudo acaba não fazendo nada, né? Exatamente. Inclusive, às vezes, tem empresários que eles não têm a condição financeira de investir no gestor de tráfego pago. Se colocar na ponta do lápis. Então aí ele fala, cara, eu tô começando. Então eu dou consultoria, ensino para ele como funciona a ferramenta criativa, a estruturação do Meta Business, do Google. Dou beabá para ele aprender mesmo. Só que acontece muito, eu fechei um cliente até recentemente, que eu dei a consultoria para ele, ensinei como funciona. E hoje ele fala, Williams, eu não tenho tempo de gerir aqui. Eu preciso de você. E automaticamente ele me contratou. Então, eu não vejo problema, né? Quer aprender? Eu te ensino. Tem a consultoria, ensino tudo que eu sei. Você vai aprender a trabalhar com tráfego pago. Na hora que sua empresa começar a dar dinheiro, aí você vai ver que vai necessitar de um gestor de tráfego pago e eu tô aqui. Então, eu me coloco à disposição. Mas o empresário hoje que quer crescer em grande escala, ele não daria conta de fazer tudo. Uhum. Legal. E você recomenda, Williams, uma quantidade de criativos por uma empresa começar a investir no tráfego pago? Porque tem muito aquilo, né? Não vou investir, não tenho. Você faz esse tipo de recomendação para os seus clientes? Ou tem alguma recomendação de uma quantidade de criativos que precisa ter para fazer uma gestão ou um tráfego pago de qualidade? Bom, hoje eu tenho a metodologia da Tia Izadi. Eu sempre começo testando 5 formatos de criativos diferentes. Entre eles, imagem, carrossel, vídeo, conteúdos diferentes no vídeo, mudando a copy. Então, a gente precisa testar para ver como que funciona, qual que o público-alvo vai interagir mais. Vai ser imagem, carrossel, vídeo? Baseado nisso, depois a gente começa a focar num tipo de criativo. Mas quanto mais, melhor. Então, a gente sempre fala, testar abordagem diferente, comunicação diferente, até a gente acertar um criativo. Na hora que acertar, a gente começa a pensar em escala. Legal, legal. E eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, vou dar até um alerta aqui pergunta boa. A gente escuta muita coisa, lê muita coisa, assiste muita coisa, e eu mesmo já vi gente prometer que você vai ficar rico trabalhando com tráfego pago em 30 dias. 30 dias você tá milionário. Cara,
Se a gente tá há 10 anos, 5 anos, 8 anos, 3 anos empreendendo e não consigo chegar, em 30 dias eu consigo ficar rico com tráfego pago? Porque se você falar que sim, eu vou comprar teu curso agora, quando terminar essa gravação, eu vou lá estudar, cara. É verdade isso, Williams? Em 30 dias eu não diria, mas com um trabalho bem elaborado, com planejamento, uma tática bem precisa, em 6 meses, 1 ano, a empresa ela consegue pensar em escala. Tráfego pago, assim, de forma bem resumida, quando o empresário ele entende como funciona, a gente sempre busca um custo por resultado. Então, se a gente conseguir um custo por resultado, digamos assim, bom, vantajoso para a empresa, deixa eu pegar um exemplo. Vamos supor, uma e-commerce. Ela tá vendendo roupa feminina, o custo por compra tá R$5. Então, a gente tem uma métrica, claro que pode variar conforme vai investindo, mas a média ali é R$5. Esses R$5 ele vai ser embutido dentro do valor do produto. Então, o gasto que tem com tráfego pago, ele está dentro do produto. Então, se a gente sabe que o custo por venda, por cada compra tá R$5, se a gente aumentar o investimento, vai aumentar o faturamento. Claro que toda vez que você vai aumentar, às vezes pode aumentar, tem uma variação. Por isso que a gente sempre vai aumentando aos poucos. Então, tem muita gente também que eu já vi, principalmente vendendo infoproduto. Pô, conseguiu um custo por R$5. O cara vai lá, ele estava investindo, um exemplo, R$50 por dia. Do nada ele colocou 500. Aí o custo por resultado foi lá nas alturas. Ele falou, pô, porque perdi tudo. É porque você tem que ter um planejamento para sentir o mercado. Não é, tá R$5, vou investir. Não, você tem que investir aos poucos para sentir, pô, tá mantendo, aumentou. Por que aumentou? Então, o papel do gestor de tráfego é justamente analisar essas métricas e investir com consciência. Então, legal, a gente achou um custo. Se a gente aumentar o investimento, vai aumentar as vendas, mas até que ponto? Até que ponto o Meta Business ele vai conseguir entregar, vai achar clientes? Então, a gente sempre vai aumentando um pouco, aumentou o custo por resultado. Opa, vamos entender o porquê. Deixa o Facebook entender um pouco melhor sobre o público-alvo. Tem uma fase de aprendizado. O Meta, a gente sempre fala que ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Essa sensação procede. Isso é um fato. O Facebook, ele vem analisando o nosso comportamento, então ele vem, tudo é dados. Então, é um ponto que eu sempre falo para o empresário. O que dá dinheiro para o Meta Business não é o usuário que está lá consumindo conteúdo, é o empresário que investe no tráfego pago, que investe na plataforma. Então, ele precisa do quê? Ele precisa gerar resultado para a empresa. A empresa investindo, tendo um resultado, ela vai investir mais. Então, esse é o objetivo do Meta Business. Então, claro que todo é um planejamento, não é uma receitinha mágica, mas através do tráfego pago, uma estratégia bem elaborada, a empresa, sim, ela pode crescer em grande escala. E dentro disso que você falou, né, Williams, e é uma pergunta capciosa, né? Então, a gente pode falar que sim, o tráfego pago pode salvar um produto ruim. Sim, acontece muito. Aí, você falou um ponto que é o produto ruim. Às vezes, com um marketing bem feito, um tráfego pago, ele pode vender, só que aí ele não vai ter retenção. Então, em grande escala, ele vai vender, só que algo que dá muito retorno para as empresas é o retorno do cliente. Uhum. Então, o empresário ele tem que sempre focar no quê? Na experiência do usuário. Que o tráfego pago, a gente sempre busca novos usuários. Então, claro que com o remarketing a gente consegue trabalhar a recompra, mas se a gente conseguir atrair sempre novos clientes e depois lançar um remarketing e não tiver muito resultado, a gente vai perder um pouco o investimento. Então, o empresário que quer se destacar, quer crescer em escala, ele tem que oferecer um produto de qualidade também, senão ele acaba perdendo. Perde a recorrência, né? E a gente já falou aqui em outros episódios, né, Sim, Fábio? Exato. Aquelas siglazinhas, né? O CRR, né? O melhor cliente para o empresário é aquele que compra, aquele que recompra e recomenda. Então eu sou daquela filosofia, um produto ruim ele pode vender. Pode. Hoje a internet está cheia de produto ruim. Sim. As pessoas estão vendendo produto ruim. E quando eu falo produto, não é só de consumo, não. É o que a gente está assistindo, é o que a gente vê ali. Aquilo é um produto. A pessoa está se vendendo ou está vendendo alguma coisa ali para você. Então a gente está consumindo muito produto ruim. Exato. Mas são aqueles produtos que a gente não vai lá e recompra
reassiste ou reinveste, enfim. E a gente não recomenda. Então a gente já falou essa sigla aqui algumas vezes, né? Compra, recompra e recomenda. E o recomendar eu acho que é de suma importância, acredito que seja de suma importância, porque sai daquele nicho da indicação. Eu te indicar é porque o cara, às vezes é por pressão. Ah, você tem um cara que mexe com tráfego pago? Não, tenho sim. Eu indico o William, mas você não trabalhou com ele? Não trabalhei com ele, mas eu indico. E o recomendar é que não, como eu sou um cliente seu e hoje eu vejo um resultado absurdo, lógico, de um conteúdo de qualidade, conteúdo estruturado, que foi ajudado a construir por vocês, a recomendação. Eu recomendo, porque o cara é especialista nisso, ó, comigo funcionou nisso, e é isso. Então, a gente já teve case de sucessos nesse sentido, né? Sim. Então, o CRR funciona muito, né? E é o que a gente tem que buscar como empreendedor. Com certeza. Que aquele cliente seja o nosso cliente recorrente, independente do ticket médio que você trabalha, independente da prestação de serviço que você faz, né? É o cara comprar, o cara recomprar, que é muito satisfatório, e o cara ir lá e falar, olha, poxa, eu vim aqui por uma recomendação. O Sim. fulano e o Fábio veio aqui e falou do Williams. Pô, eu vi que você é top demais. Eu quero entender como é que funciona. Eu quero ter essa particularidade. Então a gente pode falar, o produto ruim ele vende, Sim. mas ele não tem uma recorrência de venda. Pode ter um período, ele tem um período de validade muito curto, né? O produto ruim à venda. Então o tráfego pago, sim, ele pode ajudar nisso, Sim. mas o que depende muito é o produto, né? A qualidade do produto, né? Sim. E assim, ou seja, foi respondido. Você pode, mas o que nós temos que deixar bem claro: trabalho, gente. Não existe fórmula mágica para ficar milionário sem trabalho. Precisa trabalho e precisa de trabalho profissional. Precisa de análise de dados, né? Foi o que o Williams falou. Cara, não adianta você estar colocando R$5, você pula para 500 e acha que isso aí... Não, existe uma análise, né, Williams? Existe uma análise e muito planejamento, não é do dia para a noite. Opa, a gente conseguiu um resultado aqui muito bom, vamos triplicar, dobrar o investimento. Não funciona bem assim. É muito planejamento, é estudo. E tem também a questão da empresa. Às vezes a empresa ela não comporta também muita demanda. Já aconteceu comigo da gente fazer um tráfego para um determinado produto, só que vendeu além da capacidade da empresa. Então isso acabou gerando uma experiência ruim para o usuário, tanto que rendeu muita avaliação negativa no Google. Então foi um marketing reverso. Então às vezes o empresário ele fica tão animado com o resultado que ele não pode aumentar, mas é sempre baseado. Você tem estoque para isso? Não, a gente dá um jeito. Tá bom, você quer que aumente, a gente aumenta, mas aí chega uma hora que tem uma demanda, aí ele vai solicitar fornecedor não tem. Aí imagina, você tem que procurar, seu produto que você quer a gente não tem. Quer escolhe outro produto. Só que você gerou um marketing, você gerou uma expectativa em cima daquele produto. Sim. Então a internet, a gente sempre trabalha muito... chamar atenção em cima, criar um desejo naquele produto. E às vezes quando a gente cria aquele desejo e não acaba criando uma expectativa e não supre aquela expectativa do usuário, acaba gerando uma experiência negativa. Então acaba sujando a reputação da empresa. Em termos de qualidade hoje das empresas, hoje, assim, a Tia Isa e eu particularmente, eu não gosto de trabalhar com empresas que não fornecem produtos de qualidade, que oferece um serviço de má qualidade, tipo um produto ruim, fala, cara, a gente está focando só em números. É por isso que eu gosto de entender a empresa, entender qual que é o propósito da empresa, qual que é a missão da empresa, porque está muito ligado à transformação. É diferente quando você chega no empresário, que assim, você vê o olho dele brilhando quando ele fala do público-alvo dele. Cara, minha empresa nasceu disso para transformar isso. É diferente do que você pegar aquele empresário, cara, eu quero números. O que vai fazer, não faz, o problema é seu. Aí entra na questão da energia, sabe? Eu não consigo trabalhar com empresas que, tipo, quer gerar um produto de má qualidade, mas no anúncio quer que fala que é um produto que vai revolucionar. Você tá meio que manipulando o cliente, aí chega lá. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse tipo de empresa. Então, eu seleciono muito bem. Hoje, a minha carteira de clientes é muito bem selecionada. Então, eu trabalho com clientes que querem transformar vidas, que querem, de fato, entregar um resultado para seus clientes. Assim como eu quero transformar
a vida deles, a vida do empresário. Eu tenho um propósito, eu quero trabalhar com empresas que tenham um propósito também. Então isso me faz bem, sabe aquela questão de energia? Eu tô trabalhando para alguém que de fato quer mudar o mercado, que de fato entrega aquilo que fala, que se propõe a fazer. Isso, cara, gera uma energia tão boa que você fala, pô, uma sensação de missão cumprida. Então isso movimenta muito. Então acaba também me motivando bastante. Legal. William, eu falo que quando o papo tá bom, quando o negócio flui, parece que o convidado já está prevendo qual que é a pergunta. É exatamente isso que eu queria te perguntar, cara. Porque é algo que a gente já falou durante a conversa, mas eu acho que é algo que a gente precisa trazer para ouvir tua experiência. Na tua jornada, no teu tempo de trabalho, você já teve que demitir algum cliente? Já teve que demitir? E se você teve, como foi essa conversa? Já demiti alguns clientes. O primeiro cliente que eu demiti era um cliente que estava me fazendo mal, porque eu estava entregando o meu trabalho, só que ele não estava fazendo a parte dele, e era um cliente que cobrava bastante resultado, só que pelo fato dele não fazer a parte dele, entregar aquilo que ele se propôs a entregar, eu estava perdendo uma noite de sono. Eu não estava conseguindo dormir à noite, chegava lá preocupado em entregar resultado. Aí foi quando eu fiquei alguns dias me martirizando ali, falar, cara, o que eu faço? Às vezes eu queria até ir lá mesmo, falar, você vai fazer, você vai acabar fazendo um trabalho que, assim, não vai ser muito reconhecido. Ele se propôs a fazer, então ele tem que fazer. Você tem que, há um ponto que eu aprendi que é o quê? A gente se impor. Então, se ele se propôs a fazer, ele tem que fazer. A empresa é dele também. Então, às vezes, o fato que eu me entregava mais que o próprio empresário, aí foi quando, num ponto, falei, cara, quer fazer... mentalmente falando, compensa muito mais eu romper com ele e focar nos meus outros clientes que estão fazendo a parte deles, tá fluindo, e eu consigo focar em novos clientes. Então, às vezes, eu tenho uma demanda para atender, eu não consigo porque eu estou focado naquele problema. E financeiramente, para minha empresa, não é vantajoso. Porque eu quero trabalhar com empresários que façam a parte deles também. Então, a decisão de demitir ele não foi fácil. A conversa de demitir com ele também não foi fácil. Tipo, eu tive até um pouco de dificuldade. Mas depois que eu consegui demitir ele, expliquei a situação para ele. Falei, é o seguinte, procura outro gestor de tráfego. Gratidão, porque, querendo ou não, fez parte da Tia Isadi. De algum modo, a gente teve foi um contrato até de 1 ano que a gente ficou. Durante muito tempo eu fiz tudo sozinho, porque eu sempre eu preciso gerar resultado. Se eu não gerar, eu sempre tive essa mentalidade. Se eu não gerar resultado, ele não vai gerar, não vai aumentar as vendas dele, não faz sentido ele ter um gestor de tráfego pago. Sim. Então eu sempre ficava nessa neura, pô, preciso gerar resultado. Só que chega um momento que fica cômodo para o empresário. Eu falei, cara, se eu me propor a fazer o que ele tem que fazer, daqui a pouco eu estou gerindo a empresa dele também. Então, ou eu coloco um ponto final aqui, ou eu vou focar mais na empresa dele e deixar a minha de lado, que era o que estava acontecendo. Sim. Às vezes eu estava sendo mais dono da empresa dele do que ele mesmo. Então, eu deixei a minha de lado. Eu poderia estar focando em outros clientes, enquanto eu estava me martirizando ali. Aí falei, cara, a gente precisa. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o ciclo aqui. Gratidão por tudo. Foi muito bom trabalhar com você, mas hoje não faz sentido. Porque você não está fazendo a sua parte. Então, as demais eu coloquei até um ponto para ti. Cara, se o cliente não fizer a parte dele, eu não posso ficar fazendo tudo por ele, porque eu tenho a minha empresa também. Claro que eu quero entregar o melhor para ele, mas ele tem que se propor a entregar aquilo que ele, do combinado. Uhum. Então, aí hoje, as demais, falei, é minha empresa ou a empresa dele? Então, a minha empresa. Então, claro que eu sempre entrego o melhor para os meus clientes, mas eu quero que ele entregue o melhor para a empresa deles também. Eles se preocupem com a empresa deles. Sim. Legal, e é o que a gente ouve aqui, eu achei sensacional, né? Aquilo lá.
demitiu o cliente, obrigado aí por tudo, e agora segue com outro e a amizade não continua. É simples, é o fato, né? Então, a partir de agora, a amizade não continua, porque é realmente aquilo, né? Não faz sentido seguir, né? E é o que você falou, né? Você acaba se dedicando mais. A gente teve uma experiência como um WK dentro disso que foi sensacional, e eu achei incrível. A gente foi fazer uma cobertura de um evento com uma empresa que nos contratou de marketing, e ele foi muito cobrado. Pô, a gente está investindo, não está tendo resultado. E o marketing é aquilo, né? Você entrega a vitrine para o seu cliente, mas quando o seu cliente chega lá, ele quer ter algum retorno, uma atenção. A gente pisou, não vou citar o nome, claro, a gente pisou no local. Quando ele foi cobrado, ele falou: vou fazer um teste aqui de um cliente oculto. Entrou no site da empresa, pegou o WhatsApp, mandou uma mensagem: olha, achei interessante o serviço de vocês. Poderia me dar mais detalhes? Começamos a gravação. A gente ficou lá 5 horas gravando. 5 horas. Terminamos a gravação, ele simplesmente voltou pro rapaz que fez a cobrança na nossa frente. Falou: dá uma olhada. Assim que eu pisei aqui, eu mandei uma mensagem. Até agora eu não tive a resposta. Eu fiz o cliente oculto. Até agora eu não tive a resposta. Como você espera um resultado se a sua parte você não tá fazendo? Exatamente. Aí o cara já, opa, então vamos rever aqui os conceitos. Mas ele mostrou. E é um ponto fácil de mostrar, né? Se você não tá fazendo a sua parte, e é aquilo que eu brinquei, né? Obrigado e vida que segue, e a amizade não continua. Vamos para a próxima. Mas dentro desse bate-papo, Williams, pô, aqui a gente tem conteúdo para falar 2, 3 horas, porque é um tema muito interessante. Sim. Mas, Williams, que dica que você daria para aquela pessoa que está começando agora? E eu vou puxar a pergunta aqui em 2 nichos, tá? Sim. O primeiro nicho é daquele empresário que está olhando para tua empresa e precisa investir no tráfego pago. Que dica que você dá para ele começar? E para aquela pessoa que quer entrar nesse mercado do tráfego pago, porque eu entendo que é um mercado muito amplo, tem muita demanda, mas tem poucas pessoas capacitadas. Então, que dica que você dá para o empresário que quer começar nesse ramo do fazer o tráfego pago para sua empresa, o tráfego pago de uma forma estratégica, que é o serviço que você presta, e para aquela pessoa que quer começar assim como você começou lá atrás, no tráfego pago? Bom, para o empresário que quer investir no tráfego pago, tem 2 fatores. Tem aquele empresário que tem a condição financeira para investir no tráfego pago, e tem aquele empresário que ainda não tem a condição financeira ou ainda não acredita no tráfego pago. Os dois eu indicaria que começasse ajustando o seu perfil. Então a gente fala que o tráfego pago ele é um potencializador de resultados. Então se hoje a sua empresa ela não estiver bem posicionada nas redes sociais, não vai adiantar o tráfego pago não vai salvar a sua empresa. Às vezes até pode ajudar um ponto ali, outro lá, mas vai ficar com um custo muito elevado. Se você ajustar o seu posicionamento de modo que seu público-alvo entenda claramente o que você oferece e qual transformação você se propõe a fazer, então acho que a primeira dica seria o quê? Ajuste o seu posicionamento, comece a criar conteúdo, não tenha medo de colocar a cara na internet. Se não conseguir, vai buscar conhecimento. O empresário que tem dinheiro, eu indicaria, novamente, ajustar o posicionamento, mas se ele não quiser colocar a cara, contratar uma empresa como a WK, que ela vai lá e estrutura tudo bonitinho, conteúdos de alta qualidade. Depois que ajustar o posicionamento, aí sim você pode pensar no tráfego pago e pensar... Aí no caso o gestor de tráfego aqui já pensaria na estratégia. Mas o primeiro ponto é ajustar o posicionamento. Você começar a criar conteúdo de qualidade, deixar claro o que a empresa faz, o que ela oferece e qual transformação ela se propõe. Para o gestor de tráfego pago, para a pessoa que quer ser gestor de tráfego pago, conselho que eu daria seria estudar o mercado. O pessoal fala muito estratégia X, Y, estratégia. Bom, a estratégia, acho que a melhor estratégia que existe é você entender o seu cliente, o que ele de fato espera, ter clareza naquilo que você faz e o que você não faz, e fazer o que você se propõe a fazer, que é o melhor. A gente está falando de transformação. Cada empresa tem um empresário, que ele tem uma família, que ele tem funcionários, que ele também tem os sonhos dele. Então,
tratar isso com mais carinho, com mais atenção. Não é simplesmente, eu quero a mensalidade, tá me pagando ali, fiz um contrato, uma amarração. Até um ponto importante, a Tia Isa de hoje eu não faço amarração em contrato porque eu gosto que o cliente ele fique comigo pelo que eu faço pela empresa. Então, a partir do momento que ele fala, Williams, não estou satisfeito, a gente rompe ali. Muitas agências acabam fazendo contrato para mais de um ano, mas eu particularmente me faz bem saber que o empresário, o meu cliente, ele está investindo, está tendo resultado, então ele está comigo porque está feliz, está contente. Então, o gestor, a pessoa que quer ser gestor, cara, se empenha no... Porque o resultado vem, toda vez que você se propõe a fazer um trabalho de qualidade, você entrega, o cliente ele sai falando para mais um, cara, tô com um gestor de tráfego ali que ele fez um trabalho sensacional, tô vendendo mais, me passa o contato. E aí começa o crescimento. E com isso você começa a ter uma visão mais estratégica. Mas entrega um serviço de qualidade, estuda o mercado, estuda bem o público-alvo do cliente, o produto, o serviço, as abordagens, tem uma comunicação transparente com o seu cliente. Fez cagada? Vai lá e fala com o cliente. Não tem pra que ficar omitindo. Uma hora ou outra vai ficar sabendo. Então, seja transparente. O custo tá caro. Tá acontecendo isso. Transparência sempre. E estudar. O algoritmo sempre muda, então você tem que sempre acompanhar o mercado. Legal, perfeito. Cara, é o que o William falou. Aqui a gente tem conteúdo para ficar 2, 3, 4 horas conversando, porque é um assunto muito em alta, é um assunto muito bacana, e a gente está de frente com um cara que manja e sabe o que está fazendo. Antes só de pedir as tuas considerações finais, eu só queria só frisar algo que você falou, né? Estratégia sem conteúdo, sem base e sem estudo, não é nada. A estratégia ela só acontece quando você tem a base. Você não consegue construir uma casa pelo telhado. Você começa pelo alicerce. Então, assim, estude, porque você precisa saber o que você está trazendo para sua empresa também. O gestor não precisa fazer tudo, mas ele tem que saber exatamente o que está entrando. Então, assim, vai ter muita gente falando e dizendo que faz e acontece, quando na verdade você tem que procurar profissionais qualificados, gabaritados, que estudam e que sabem o que está fazendo. Então, assim, não existe fórmula mágica, já foi citado esse termo aqui, então muito trabalho, estudo e colocar em prática, né, Williams? Sim, e seja curioso. Estudar concorrência... Pô, o concorrente ele tá anunciando, vai lá e estuda, o que ele tá fazendo? Pega o ensinamento, seja curioso, vê grandes marcas, grandes players, tá fazendo um lançamento, vai lá, tenta, quando você começa a ter uma expertise, você começa, ele tá, lançamento ele tá lançando ali, então ele tá fazendo a aquisição de novos leads, aí você, cara, então seja curioso, estuda, vê o que o pessoal tá fazendo. Aquilo tudo se copia, né? Então, seja curioso, vai lá, vê o que dá para replicar, o que dá para aprimorar. Então, acho que um grande diferencial, acho que quando a gente fala de mercado saturado, tem muita gente fazendo do mesmo. Quando às vezes você faz a mesma coisa de modo diferente, você ganha mais destaque, acaba se destacando mais. Então, pense fora da caixinha também, eu acho que seria uma dica muito boa. Legal. Bom, eu vou te pedir então, Williams, que você faça as suas considerações finais. Você falou bastante, deixou um conteúdo muito bacana. Eu tenho certeza que tem um monte de gente lá do outro lado agora querendo saber como é que eu entro em contato com o Williams. Como é que eu faço para que a Chess ID me assessore, que eu consiga entrar em contato? Como é que o pessoal te encontra, Williams? Para o empresário que quiser um gestor de tráfego pago, vou deixar o link do Instagram aqui na telinha aqui. E o porquê que você deveria contratar a Tia Izadi? A Tia Izadi hoje, a gente não está preocupado somente na mensalidade. A gente está focado na transformação da sua empresa. Então é conectar o seu produto ao seu público-alvo. Mas por trás disso existe um processo. Então a gente precisa estudar o mercado, entender quem que é o seu público-alvo e com isso ofertar o seu serviço. Então se você está buscando um serviço diferenciado, que de fato entenda o seu negócio, a Tia Izadi é o lugar certo para você.
Beleza. E aproveitando, pessoal, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho, comenta bastante lá. Não deixe de ativar o sininho para você não perder essas entrevistas excepcionais. E aproveitando aqui também, falar sobre a FF Casa e Construção. Precisou de material de construção? Precisou de um lugar de confiança? Vai para a FF Casa e Construção. Lá o nosso lema é da nossa família para a sua família. E, William? É isso aí, gente. Obrigado pela parceria, obrigado de estar conosco aqui. A WK Produções é uma das patrocinadoras desse podcast, finalizando mais um episódio aqui com vocês. Então, como o Williams falou aqui nesse episódio, né? Você que está buscando um conteúdo de qualidade para sua empresa, entre em contato com a gente, nos acione através dos nossos canais de comunicação e fale conosco. A gente tem uma solução adequada para sua empresa e para te ajudar nessa alavancagem do seu negócio. E você que quer estar aqui com a gente, os nossos contatos estão na descrição desse vídeo, entre em contato, a gente quer conhecer, ouvir um pouquinho das histórias de vocês. Williams, mais uma vez, gratidão pela parceria. Valeu, William. Obrigado pela parceria, obrigado pela entrevista e novamente gratidão pelo convite. Show de bola. E olhando para essa câmera aqui, pessoal, de novo agradeço a sua participação, Williams aqui com a gente. Finalizamos mais um episódio, então fique conosco e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.